Ok, obrigado. Vou passar então para o professor Rafael. Rafael. Bom, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite da CEPIA, ministra, Mário, por favor, obrigado por terem me convidado aqui para debater a apresentação do Marcelo, que é sempre muito vibrante. É até difícil falar depois do Marcelo, né? Porque eu não sei como é que ele pode dizer que tem dias que ele acorda deprimido. Sempre que eu encontro ele, a impressão é que o gás dele não acaba nunca. Mas eu entendo o que ele diz, porque quando a gente olha para essa apresentação que ele acabou de fazer para a gente, por um lado a gente fica muito feliz e por outro a gente continua muito triste de ver a situação que continua delineada aí, como a despeito dos avanços ela muda muito pouco. A parte boa é saber que há uns 10 anos, né, como o Marcelo estava falando aqui também, grande parte disso que o Marcelo está apresentando para a gente não sabia, porque a gente não tinha informação de cor ou raça na maior parte dos sistemas de informação, e mesmo nas pesquisas domiciliares, eram poucas as que nos ofereciam a informação da cor ou raça junto das outras informações para a gente fazer essas análises. E foi uma grande vitória do movimento social, né, essa inclusão. Isso é uma coisa que deve ser reconhecida, porque o quesito de cor ou raça não apareceu nessas bases de dados todas porque alguém foi generoso e resolveu pesquisar a situação da população negra. Isso vem de uma luta muito antiga, né? E se a gente vê o tempo que tem o movimento social negro do Brasil, com certeza deve ser o movimento social mais antigo. Marcelo, na hora que ele falou aqui que negro é povo, eu me lembrei lá do Silvio Romero, que não era nem um pouco pela igualdade racial, né, mas ele falava lá no prefácio, lá, a introdução da história da literatura brasileira, né, dizendo que quem fez a abolição da escravidão não foi o Nabucco, não foi a princesa Isabel, foi o povo que fez a abolição da escravidão. E esse povo era um povo realmente negro, né? E a gente vê como, a despeito dessa história toda de luta do movimento, né, como o discurso de que não existia desigualdade racial, de que não existia racismo nesse país foi se solidificando aí, né, e chegou a virar uma verdade de Estado. E quando a gente olha para a década de 80 e para os primeiros estudos que já saíram lá da década de 70, né, o clássico lá do Hasenbalg, com a pesquisa que eles empreenderam, e depois os famosos resultados da PNAD de 76, que viraram aquela publicação do IBGE, O Lugar do Negro na Força de Trabalho, como esses indicadores sociais eles tornaram progressivamente impossível a negação da desigualdade racial, ao ponto que hoje em dia ninguém mais nega que a desigualdade racial existe no Brasil, mas a gente tem um debate muito forte sobre as suas causas, que ainda ecoa um debate dos anos 40, 50, que é o famoso debate sobre classe e raça. Então a gente sabe que em determinados fóruns, né, em determinados locais, muitas pessoas olhariam para esses dados que o Marcelo nos apresentou e diriam assim: não, mas não tem o corte de renda e nada disso que ele apresentou. Se a gente fizer o corte de renda, essa desigualdade racial aí vai diminuir. É verdade, mas isso não quer dizer que as coisas estão corretas por conta disso. Quer dizer, então, porque os negros são pobres, eles têm que ter menor acesso à previdência, têm que ter um serviço de saúde de pior qualidade, quer dizer, tudo tem que ser ruim porque eles são os principais usuários dos serviços, né, e dos benefícios providos pela nossa política social? É claro que não, tá certo? Agora, por outro lado, é importante que a gente considere esses fatores nas nossas análises. Quando eu já me acostumei, né, infelizmente, depois de tanto tempo trabalhando com isso, a saber o seguinte: eu não preciso nem abrir a base de dados e rodar os indicadores. Eu já sei que quando eu estou calculando o indicador positivo, os brancos vão ter mais, e quando é um indicador negativo, os negros vão ter mais do pior. Sempre que a gente mede, invariavelmente, é isso que o Paixão mostrou aqui para a gente, é o que a gente percebe, e isso é uma regularidade. E pior, isso tem dado pouco sinal de que está mudando mesmo, pelo menos na velocidade em que a gente esperaria que isso mudasse, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a razão da renda domiciliar per capita,
que eu considero o indicador mais emblemático aí da desigualdade racial no Brasil, a gente vê que as poucas mudanças que a gente teve nessa média nos últimos anos estão ligados à queda global da desigualdade e não ao fato de que os negros estão progressivamente se espalhando mais pela distribuição de renda. Quer dizer, isso é uma coisa que está acontecendo numa velocidade que é extremamente lenta. Um dos temas importantes para debate que o Paixão levanta, principalmente quando ele tocou a questão das políticas universais, mas mostrando que a política universal ela tem impacto desproporcional e por isso ela deve sim ser monitorada nos seus diferentes efeitos sobre os diferentes do grupo da população, mesmo que de um ponto de vista teórico não justifique você fazer uma cota na fila da UTI, né, porque isso é para quem está precisando, tudo bem, vamos fazer para todos, mas nós temos que monitorar se isso é para todos de fato ou não. E essa questão do monitoramento nos leva ao próximo passo, que é aonde se chegou, para onde se quer ir. Porque o que o Paixão mostra aqui é que hoje em dia nós temos um conhecimento muito grande sobre a desigualdade racial em várias dimensões das políticas e da vida social e etc. A gente também tem hoje um conjunto de políticas que a gente não tinha. Não existiam políticas para a igualdade racial, não existia política de ação afirmativa, não existia nada desse sentido no Brasil. O que foi construído, né, nos últimos anos foi bastante coisa. Mas, da mesma forma que a Marcha Zumbi, em 95, né, no documento da Marcha Zumbi, ele terminava, tinha um parágrafo lá que dizia em algum momento assim, todas as denúncias já foram feitas. Chegou a hora de cobrarmos as políticas públicas por parte do Estado para intervir nessa situação. Esse é um requisito da nossa maturidade política. Quer dizer, uma coisa forte. Agora, a gente olha para esses dados e a gente vê o seguinte, já existem políticas nessas áreas, já existem sistemas de monitoramento, agora é a hora de cobrar a efetividade dessas políticas. Então, agora é o momento de, além do monitoramento pelos indicadores, né, que o Paixão está mostrando aqui, inclusive, assim, quem não leu ainda o relatório, que leia, porque, sem falar mal da apresentação do Paixão, mas é porque o relatório realmente traz muito mais do que o que está na apresentação dele, incluindo uma coisa que é preciosa, que é uma crítica rigorosa da qualidade das fontes de dados que são usadas. Nós estamos num momento onde a gente precisa criar mais massa crítica, mais pessoas que sejam capazes de se debruçar nesses dados e além, em cada uma dessas situações, conseguir separar, bom, vamos ver aqui o que é renda, o que parece ser uma discriminação racial direta, qual o efeito da região, por exemplo, quando a gente olha para os dados do SUS, né, e a gente vê que a população negra tende a considerar o atendimento pelo SUS pior do que a população branca, né? Isso é por quê? É porque as pessoas se sentem discriminadas quando elas fazem uma consulta médica? É porque elas vão num posto de saúde que é pior, porque é mais distante, por causa do local onde elas moram? É porque a distribuição dos serviços de saúde ela é injusta, porque embora as nossas cidades não sejam segregadas do ponto de vista racial como as americanas, por exemplo, elas são sim segregadas em grande medida. Quer dizer, existem uma série de questões adicionais que a gente precisa investigar até para a gente poder precisar melhor a intervenção e fazer a intervenção que é mais relevante. Ou seja, é preciso concentrar os esforços, sabendo que é uma batalha, conseguir alterar a política pública para criar essa sensibilidade à questão do impacto desproporcional e ao fato de que as pessoas são diferentes e recebem a política diferente, mas aonde que esses esforços podem ser concentrados para renderem melhores frutos? Onde é que a gente pode botar as nossas energias para fazer com que essa situação se reverta mais rápido, né? Então, eu acho que não existia pré-constituição de 88, e mesmo assim a gente continua vendo isso, é porque a desigualdade racial ele é o maior símbolo do tanto que o Brasil é uma sociedade pouco meritocrática, nem um pouco meritocrática, tá certo? Porque a gente tem racismo e discriminação, etc. Mas o fato é que quando a gente olha intergeracionalmente, os negros ainda estão praticamente na estrutura social no mesmo ponto onde eles estavam lá depois da abolição. Quer dizer, isso não é só o efeito do racismo e da discriminação, é o efeito de uma sociedade que é extremamente reticente às trocas das pessoas entre classes, nas quais quem está por cima faz todas as barreiras possíveis e imagináveis para manter os seus privilégios. Então, por exemplo, na minha tese, né, quando eu vou fazer o capítulo lá de educação e a gente olha o acesso à escola, a gente percebe o seguinte:
Chega uma hora que os brancos batem no teto e os negros vêm na cola. Aí eles chegam em 100%, está quase todo mundo na escola primária. E aí, quando você vai ver, você só está jogando a desigualdade um degrau acima. Porque na hora que você vai ver onde existe a competição pelos recursos do Estado, pelos recursos sociais, pelos bens sociais, é aí que a discriminação começa a funcionar para valer, e aí é que você vê a diferenciação, onde ela fica quase todo o efeito é jogado para a raça e não mais para as outras coisas. Ou seja, na sociedade brasileira é assim, quando ninguém está disputando nada, ou seja, quando tem para todo mundo, ou quando não tem para ninguém mesmo, é só para um grupinho pequeno de pessoas, aí o efeito da discriminação racial é muito baixo. Mas quando chega na hora em que a gente vê as esferas onde existe uma competição acirrada, que é uma competição para manter a sua posição social ou a posição social futura dos seus filhos, aí o efeito da raça cresce e fica enorme. Então a gente tem que identificar, são os pontos onde essa competição é mais acirrada, onde a discriminação mais prejudica a emancipação da população negra, para que a gente atue com mais ênfase nisso. E para isso, os indicadores são o primeiro passo. Mas a gente precisa ir além dos indicadores, a gente precisa estudar a situação em detalhe, para na hora que for fazer a discussão com o gestor, e ele disser assim, tá bom, mas o que você quer que eu faça? A resposta está pronta. Tá? Porque outra coisa que acontece aqui no governo federal, o Mário deve lembrar disso, né? Por exemplo, quando a gente vai ver as ações do PPA, é que hoje existe também uma pressão para que todas as políticas tenham um componente racial. Mas o que o gestor faz, no fundo, é botar lá no final da descrição da política. A política é assim, assim, assado, vai fazer isso, ponto. Observando o recorte racial, de gênero, rural, de idade, e agora tem o LGBTT também. Mas não quer dizer que essas coisas sejam feitas de fato. Então, a gente precisa avançar nesse debate para qualificar mais, para dar o segundo salto. O primeiro salto já foi dado, é esse. Hoje a gente tem esse sistema fantástico de acompanhamento, de monitoramento, e a gente sabe se a desigualdade racial está indo embora ou não. Infelizmente não está. Mas a gente tem que passar para o outro passo, que é qualificar melhor. Em vez de dizer só queremos políticas, é quais políticas devem ser feitas e aonde. Então, obrigado. Obrigado, Rafael. O que nós vamos fazer é blocos de 3 perguntas, sendo que já tem 2 aqui, não é? Prontas para... Por favor. E aí a gente responde essas 2 primeiras, depois a gente abre a palavra para os grupos. Está aberto aqui. A amiga Marina Souza, de Ribeirão Preto, pergunta ao professor Marcelo qual a periodicidade de elaboração do relatório e que maneira utilizá-lo frente às ações e programas do governo federal a partir dos dados apresentados, qual a sugestão. E o amigo Pedro H., que não dá aqui o local, né? Ele diz que é a Universidade do Curso de Biomedicina e faz alguns estudos sobre o SUS. E vejo que ele vem se desenvolvendo em passos lentos, mas que vem sendo bom para muitas comunidades. Mas, mesmo assim, ainda muitas pessoas precisam desse apoio, que em alguns lugares deixa a desejar. Espero que com a Rio+20 isso venha a melhorar e ele dá, essa é a contribuição dele. Ninguém não tem inscritos. Renato? Temos ali, olha, é difícil a gente garantir uma periodicidade maior para um relatório, porque a gente opera nas condições, os limites de uma universidade, né? E aí uma parte que é os 5% da inspiração e 95% da transpiração. Mas para aqueles que tiverem sede de relatórios, fica a recomendação da leitura, né, dos trabalhos que o próprio IPEA realiza. Eu sempre não canso de elogiar o Políticas Sociais, Acompanhamento e Análise, que apesar de não ter de não ser dedicado especificamente à questão racial, discute a questão em vários capítulos, enfim, e existem outros trabalhos feitos, né, por outros pesquisadores que também são complementares. Do ponto de vista do Laeser, eu também quero lembrar vocês quem quiser, inclusive, ser listado na nossa mala direta, do boletim eletrônico Tempo em Curso, que nós editamos mensalmente, que faz análise sobre o mercado de trabalho brasileiro, sempre procurando trazer outros temas também. Fizemos agora há pouquinho tempo uma abordagem sobre a qualidade da variável cor nas estatísticas do Ministério do Trabalho, e mais recentemente ainda falamos sobre alguns primeiros indicadores de desigualdades raciais do Censo Demográfico de 2010. Enfim, muitas fontes que podem ser utilizadas. Felizmente, hoje, a gente ainda está distante do quadro ideal, de ter uma maior quantidade de pessoas trabalhando, pesquisando, fazendo teses, monografias, organizando laboratórios com esses dados.
Mas, entre isso e a ausência de pessoas fazendo alguma coisa, também ela é bem razoável, ela é razoavelmente distante. E sobre a maneira de utilizar esses relatórios em relação às ações do governo federal, é ter acesso aos dados. Eu compartilhei aqui com vocês uma metodologia. Eu acho que a nova fronteira de estudo sobre desigualdades raciais no Brasil, ela vai envolver usar os dados para analisar as políticas. Né? Não sei se eu estou fazendo alguma frase feita, mas vá lá, que seja. Porque até então a gente usava os dados para fazer um panorama. Porque como a gente vivia uma situação em que era necessário dialogar com aqueles pesquisadores, intelectuais, que não consideravam a variável cor uma variável importante, então cada fotografia que a gente ia tirando da realidade brasileira, ela era importante para construir um argumento alternativo, principalmente aquele argumento que dizia que o racismo no Brasil tem efeitos que dialogam com a estrutura social brasileira. Alguns pesquisadores vão dar mais importância, outros não vão dar tanta importância, mas vão dar importância, mas era ali mais ou menos que a gente ia se situando. Agora, hoje eu acho que a gente, depois desse período que nós vivemos, dessas fotografias, é importante utilizar os dados para monitorar, afinal de contas, o resultado das políticas públicas. Né? E aí, independentemente, porque muita gente pode dizer, mas as mulheres negras não fazem tanta mamografia, você não pode dizer que isso seja o racismo que tenha tirado elas de dentro do SUS. É verdade, muitas delas não fizeram por razões de desconhecimento, por razões de condições econômicas, porque não tinha quem levasse, os mais variados motivos. Agora, uma coisa me parece bem nítida, o fato de que estamos analisando uma condição estrutural de localização da população afro-brasileira no interior da nossa estrutura social. E eu vou pensar, se eu penso dessa maneira, eu posso pensar esse grupo como um grupo de interesse, a qual, independentemente se o vetor A, B ou C é o mais relevante, esse grupo de interesse tem que ter uma atenção específica por parte do Estado. E se o problema é a pobreza, se o problema é que não tinha quem levasse lá para o serviço, legal. Mas se o problema for o racismo, como é que vai funcionar? Então, acho que essa questão é a maneira que eu posso dizer. Eu acho que a gente está colocado diante do desafio de utilizar as fontes de informações atualmente existentes para monitorar as ações do governo federal e agora com a lei de transparência até além. Porque, a princípio, os governos estaduais, municipais, também têm que colocar suas informações disponíveis. E muitas das políticas sociais são construídas pelos municípios e pelos estados, que, se não forem efetivamente monitorados, acabamos analisando apenas em parte aquilo que poderíamos entender por políticas sociais. Em relação ao SUS, né, eu concordo que o SUS os dados que nós temos mostram, não mostram que o SUS está piorando o acesso da população ao sistema. Não é essa a realidade. Agora, o fato é que hoje, para a população negra, é onde a gente pega, né? É esse grupo de interesse, né, que está inserido de uma determinada forma na sociedade brasileira, e existe uma determinada política que hoje caminha num sentido que eu particularmente acho que não é dos melhores. Quem está destruindo o SUS não é nenhum eventual programa de política de saúde da população negra. Quem está destruindo o SUS é a privatização do sistema de saúde no Brasil, o crescimento de saúde, das políticas de saúde complementar e o crescimento dos recursos destinados ao acesso ao sistema através desse meio. E aí é complicado. A população negra tem algo a dizer sobre isso. Tem, porque ela entra para dentro do sistema através do público. Né? E aí, por outro lado, a gente vai percebendo que hoje o privado já tem uma verba total alocada para o sistema que supera o público. Aí fica complicado a gente fazer qualquer política. Eu acho que a gente vai ter que continuar insistindo nas políticas de saúde da população negra, insistindo, porque foi ali, eu acho que onde a gente conseguiu, no plano metodológico, os avanços mais interessantes. Né? Eu acho que foi justamente nesse caso o link, né, que nossa Luísa aqui participou lá em Salvador, das ações que foram realizadas à época, o DFID, né, que também apoiava essas ações, e outras instituições do sistema ONU, a Unicef entrou, né, muitas instituições entraram, e foi muito interessante aquele monitoramento. E é necessário a gente manter as leituras. Tem muitas informações hoje no sistema de saúde que não foram abertas. O sistema de internação hospitalar, os sistemas de atendimento ambulatorial, né? Muitas bases que não têm um único estudo, uma única nota técnica para dizer, afinal de contas, qual é a qualidade da variável cor, nem para dizer se está bom, se está ruim, para dizer essa base dá para usar. Né? É um pouco esse mandato, essa missão
eu coloco para mim e para os meus colaboradores no laboratório. A gente tem que ter alguém de nós que faça esse monitoramento. A base existe. Tem lá a variável cor. Dá para usar? Não dá para usar? Qual é o percentual de subregistro? Qual é o percentual de... se o subregistro é pequenininho, o dado é confiável? Vamos contrastar ele com outras bases? Isso é um trabalho de fundo, né? Que os pesquisadores de IPEA fazem, o pessoal da universidade faz, mas é muito importante capilarizar esses estudos. Até porque analisar a realidade brasileira, mas ninguém mora no Brasil, mora no município, mora no estado, né? Então, esse tipo de trabalho é muito importante ser feito. A gente não vai ter mais condições, temos um bom instrumento na mão para monitorar, vamos utilizá-lo, né? Acho que no caso do sistema de saúde, como realmente a variável cor perpassa todas as bases de dados, outro dia eu fui tirar uma vacina para febre amarela, está lá, com a sua cor. Isso é uma conquista, né? Agora, o problema é saber onde é que aquela informação vai parar, porque nem sempre é tão trivial assim, apesar do DataSUS ser um ótimo sistema de produção de dados, e tem um ótimo sistema, inclusive, de disseminação de estatísticas sociais, ele é excelente, né? Mas a gente ainda tem muitas bases que acabam ficando sob o desconhecimento, mesmo do meio acadêmico, e que tolhem não apenas as teses, as monografias, tolhem as políticas públicas. E aí eu acho que a melhor forma, sob o meu ponto de vista, o que podemos fazer para incrementar o avanço do próprio SUS é continuar mantendo a chama acesa dos estudos e procurando ver os gaps, os déficits que existem no acesso ao sistema de saúde, além das outras áreas, né? Mas aqui, como a pergunta é sobre o SUS, me atenho a ela. Eu quero falar alguma coisa? Bom, vamos começar então a primeira rodada, começa com o Renato. Marcelo, queria te parabenizar pela exposição, querido. Prazer revê-lo aqui na CEPIR, fazer esse trabalho, né? Um trabalho bacana que você vem fazendo já há algum tempo. Eu tenho duas questões no sentido de contribuir com o trabalho. Você sabe que eu sou interessado nesses dados que você sempre traz. A primeira é que eu tive a honra até de participar do primeiro relatório com os dados sobre a política de inclusão da população negra no ensino superior. Eu lembro que você me fez um convite. E aí eu senti um pouco de falta, se você pudesse falar um pouco, porque ao mesmo tempo que você mostrava a desigualdade, você também dava destaque no relatório para as políticas que vinham sendo feitas para reduzir essas desigualdades. Aí foi nisso que entrou aquela pesquisa que a gente fazia lá pela UERJ. Olha, ao mesmo tempo que tem desigualdade no ensino superior, também tantas universidades estão adotando cotas para negros. Você também fazia esse levantamento em relação ao orçamento, tem desigualdade, mas olha, o orçamento para a população negra está mudando, está assim. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, desse contrafluxo, né, em relação a essas desigualdades. Sobretudo por uma questão que o Petruccelli fez naquele estudo que ele fez para a UERJ, para o LPP, em relação ao ensino superior mais direcionado ao curso de medicina, na qual ele fazia, você lembra aquele dado que ele trazia muito forte, de que se as condições de acesso à população negra aos cursos de medicina, por exemplo, permanecessem iguais, nós iríamos levar 25 anos para que os negros fossem iguais aos brancos nos cursos de medicina. Então, eu acho que no teu trabalho, esse tipo de abordagem também seria bem interessante para a gente poder saber, nós estamos aqui, se continuar assim, nós vamos reduzir essas desigualdades em tanto tempo. Quer dizer, considerando aí situações iguais, assim, de temperatura e pressão, vamos colocar dessa forma. A outra questão é a jurídica. Eu me lembro que a gente chegou a dar um mini curso para juízes federais lá, com a Ford, né, Denise. E nesse mini curso, eu me lembro do Zeca, que é o juiz federal, um amigo nosso, fazendo críticas à questão dos dados. E eu tinha te colocado o seguinte, seria interessante talvez refinar, e aí eu lembro até que a gente concordou, porque é muito difícil acessar dados do Poder Judiciário realmente, é um problema sério. Mas existem duas questões. Uma que é o crime de racismo propriamente dito, tá, da lei CAO, e a outra em relação à injúria racial. São coisas distintas. E no momento em que a gente faz uma pesquisa como você fez ali, eu pelo menos passa a ideia de que a gente não sabe bem diferenciar isso. Por quê? A tua pesquisa indica para nós, confirma aquilo que nós, juristas que trabalhamos com a questão racial, a gente já vem denunciando há muitos anos. Quer dizer, o judiciário tem um racismo institucional forte, e esse desdobramento é de que ninguém é condenado por racismo no Brasil. Quando o crime de racismo é flagrante, o que você tem? Você tem um desvirtuamento do crime de racismo para a injúria racial, que seria um crime menos brando. E aí, como é que a gente fica com esses dados de refinamento? Eu sou Vilma, trabalho na CEPI, aqui na Seconte. Dentro da fala do Renato, eu queria colocar para você, Marcelo, oi, tudo bom, né? Então, veja só, na instância estadual, que é onde a gente pleiteia o crime de racismo,
em primeira mão, que começa ali na delegacia e depois vai para o promotor, quando chega ali, é o promotor quem barra. Então, é por isso que essa dificuldade de ter algum dado sobre os crimes, sobre, no caso, as denúncias. Aí, para saber dessas denúncias, no caso, teria-se que fazer um trabalho nas delegacias e com muito cuidado, porque os atendentes, eles colocam simplesmente, eles não colocam crime de racismo, e sim o advogado, quando vai, trabalha com a área de discriminação racial, é que ele vai colocar que aquela ação foi crime de racismo. Então, é um pouco difícil. Então, teria que ser uma pesquisa para saber isso, teria que ser uma pesquisa muito refinada, bem nas instâncias estaduais, para os crimes de racismo. E sua pergunta, aproveita. Não tinha pergunta, era só para complementar isso. Tudo bem, ok. Mariana. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Mariana, sou da Secretaria de Política para as Mulheres, do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Bom, na verdade, rapidamente enaltecer a iniciativa da CEPI, e a excelente exposição e os debates postos, porque nós da SPM vivemos uma realidade muito parecida com a CEPIR em relação às questões que estão postas e a própria iniciativa da roda de conversa, que é justamente discutir esse duplo desafio, o desafio do sair da invisibilidade e o desafio de criar instrumentais para contribuir para o ciclo de políticas públicas para a igualdade racial e para a igualdade de gênero. E, nesse sentido, no Observatório, a gente já vem trabalhando junto com o IPEA, com a CEPI, com a ONU Mulheres, na iniciativa do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, e a gente vem buscando construir os indicadores, ou um conjunto de indicadores, que permitisse criar alguns instrumentos de referência para a reflexão das desigualdades de gênero, com um recorte racial também, e também evidenciar de que forma as políticas públicas vêm contribuindo para um cenário de construção de igualdade. E, enfim, dois desafios que eu sinto, e acho que eu queria um pouco dialogar aqui, para a gente construir também essas reflexões conjuntas e trocas. A primeira é um grande desafio para a construção desse conjunto de indicadores é justamente definir um conjunto que seja seletivo, ou seja, que não gere uma situação de escassez na abundância. Então, um conjunto de indicadores que permita identificar a multidimensionalidade dos fenômenos, mas também permita um diagnóstico que de fato, qualifique a participação social e o espaço de intervenção dos gestores e das gestoras, mas que também seja sensível para além e consiga ultrapassar para além da questão do acesso a políticas universais e identificar e qualificar e refinar os processos em relação à construção de novos paradigmas de igualdade. Então, essa é uma questão que eu acho que se coloca um pouco para a gente discutir um sistema de indicadores que seja, ao mesmo tempo, de institucionalização e validação de uma rotina dentro do governo e também para qualificação e garantir o que o Rafael dizia sobre a questão de exigir a efetividade, para que a participação social possa exigir a efetividade, ter acesso. E isso, às vezes, a gente que está no governo acha que é razoavelmente tranquilo, mas fora do mundo do governo, as pessoas não sabem e têm dificuldade de usar a base de dados, e não é culpa delas. Eu acho que a gente tem que assumir isso como uma responsabilidade nossa. E, por fim, um pouco dialogando com a questão que foi posta em relação ao judiciário, o que a gente fica se perguntando, fazendo uma avaliação num contexto de judicialização de políticas públicas, o quanto isso não é uma potencialidade, e com a existência do CNJ, que tanto a SPM quanto o CEPI devem utilizar dessa oportunidade de buscar construir parcerias com o CNJ que permita construir indicadores que permita exatamente monitorar as questões do judiciário e, de certa forma, monitorar as políticas públicas, porque o debate está judicializado. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Bom, Marcelo e Rafael. Colaborador do Laese, né? E, de fato, o Renato contribuiu no primeiro número do relatório das desigualdades, e nós incluímos dados sobre ensino superior nesse relatório. Tem vários dados sobre ensino superior, e nem deixaríamos de incluir essa temática, né? E procuramos fazer aquela mesma descrição que tinha sido feita no primeiro quadro, que era usar os dados do Censo da Educação Superior, né? Porque o Censo da Educação Superior, os censos do Ministério da Educação,
que tem a variável cor, eles estão passando por esse problema, que a quantidade de subregistro da variável está muito elevado. A gente não consegue utilizar o censo escolar atualmente porque cerca de 70% dos registros não tem a variável descrita, o que é, no mínimo, um desperdício de recurso público. Porque se tem lá dito que tem que preencher, tem lá uma pergunta sobre a cor das crianças, teve toda aquela polêmica naquele momento, quando isso foi iniciado, em 2005, se não me engano, e, no entanto, não está lá. E o mesmo problema começa a ocorrer com o censo da educação superior, onde aí eu não estou me lembrando agora de cabeça, mas é um percentual grande de registros que não tem a cor dos jovens, né, dos estudantes, aliás, e isso também compromete a abordagem, né? Muito embora a gente tenha achado, até recentemente saiu no Globo, uma pesquisa que nós fizemos que vai ser palco dos 2 próximos números do Tempo em Curso, que era sobre assistência estudantil, né? Porque o Censo da Educação Superior permite a gente pegar ações afirmativas, onde tem, onde não tem, universidade que tem, e também permite analisar de uma forma mais aprofundada o aspecto da assistência, porque isso também é o segundo tempo, é o segundo round de todo esse debate, né? Faz-se a política, bem Brasil, né? Faz a política e depois deixa para lá e a coisa não se efetiva. Então tem que monitorar esse aspecto também. Agora, é claro que dentro dos limites de um relatório de desigualdades, feito por um laboratório de uma universidade, vão ter milhares deles, né? Dizer que a gente tenha tratado isso com um nível de aprofundamento, de exigência, nem era tanto essa pretensão. Eu acho que é importante a gente conseguir ter, daqui para diante, um monitoramento que, na verdade, vai ficar muito melhor quando a gente conseguir ter acesso aos dados gerados pela própria universidade. A universidade tem que garantir o sigilo da informação para não expor as pessoas. Fora isso, por que a gente não tem acesso a dados das universidades, da UERJ, da UFRJ, de todas que do ANB, todas que têm ações afirmativas? Porque a gente vai ter que agora trabalhar já com a outra ponta. Porque, eu não sei, parece aquela coisa de desenvolvimento desigual e combinado, né? Parece que às vezes a gente não conseguiu avançar nada, aí vem a tal depressão, Luiz. Mas aí a gente acorda, não, acorda que tu já conseguiu muita coisa. E nós não estamos mais no patamar que estávamos há 10 anos atrás. Porque hoje já está na hora de analisar desempenho, assistência e acesso ao mercado de trabalho e pós-graduação. Porque a primeira turma de formandos das ações afirmativas deve ter sido 2002 na UERJ, né? Contra 99, 2003. Né? Então já é muito tempo, nós já temos aí alguns anos, já 10 anos já de políticas, de gente formada. Onde é que esse povo foi parar? Será que sobre ele se abateu o preconceito pela tripla discriminação, cotista, negro, sabe? Então tem uma dimensão de dupla, no caso, né? Então tem uma dimensão de análise do ensino superior que eu acho que vai até além daquilo que foi feito naquele relatório e que foi feito no nosso relatório. É uma agenda. Agora, eu não consigo entender muito por que as universidades, mesmo na UFRJ, que eu já reclamei, já votei no conselho, foi uma proposta minha no conselho universitário, que eu sou membro do conselho da UFRJ, da gente ter acesso aos dados. Eu falo, não é possível, gente. Ano passado, o Ministério da Saúde me mandou informação com base identificada, uma das bases dele lá, identificada assim, em termos de compromisso, de sigilo, confidencialidade. Eu consigo dados lá da Conchinchina, não consigo da minha própria universidade. Mas acaba virando meio que uma espécie de segredo de Estado. Eu não consigo entender por que, o motivo desses dados ficarem tão restritos, quando eles são dados de monitoramento também, saber? As notas são iguais, são diferentes, hipóteses de trabalho, porque a gente tem percebido que a nota dos cotistas tem sido igual à nota do não cotista, o que é uma vitória da luta. Mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo da luta, porque esse cara chega da escola pública, em situação de discriminação, de pobreza, conseguiu ter nota igual do outro. Como é que foi essa equação? Realmente o cara chega lá já energizado e iguala. Não é algo tão trivial assim, entendeu? Que bom que venha sendo assim. Até porque a gente sabe que os editoriais dos jornais falaram que isso seria o grande problema, que os caras iam reduzir a qualidade do ensino. Não foi isso que aconteceu, mas como é que não aconteceu? Se as políticas de apoio também não foram tão boas. Olha como é que as coisas estão cheias de segredos e mistérios, de como isso aqui não é motivo para uma tese, 2 teses, 3 teses, é motivo para uma legião de pessoas. A CEPI faz uma convocatória, que nem fazia antigamente com
com aquele sistema qual era o sistema que levava o jogo? O Projeto Rondon, né? Pegava a garotada, todo mundo sentado para analisar o que está acontecendo. Mas só para te dizer, Renato, eu não quero fugir da tua pergunta, eu só quero te dizer isso. É porque, às vezes, dá a impressão de que não mudamos nada. Mas como isso não é verdade, o que acontece? A gente se vê na premência de voltar ao que já foi feito e atualizar o que já foi feito, mas a gente se vê na premência de garantir o que já foi conquistado. Porque a gente sabe que não necessariamente os avanços vão continuar ocorrendo. O Supremo Tribunal Federal disse que é legal, não disse que é para adotar, né? Então, as universidades, né, eu mesmo, fiquei muito deprimido lá na UFRJ, porque foi dito, não vamos mudar o sistema que já adotamos, né? E aí os negros não têm ação afirmativa para afrodescendentes, aí vai fazer o quê? Mas é só para te lembrar essa questão. E sobre o tema do orçamento, continuamos monitorando, né? Acho que a gente teria condições de monitorar até melhor. E a gente também vai ter que avançar numa metodologia. Uma coisa é fazer como a gente fez no orçamento, no relatório das desigualdades. Pega o orçamento, joga palavras-chave, vai lá no site do Senado, baixa a execução, lá tem um programinha lá que a gente baixa da execução. A gente não opera pelo Siga Brasil, não, a gente opera por um outro sistema. Aí baixa lá aquele Access, aí joga para o SPSS, entra palavras-chave, faz um monitoramento de cada linha, vê quanto foi executado, quanto foi orçado. Aí a gente pega o quê? Usa as palavras-chave. Racial, igualdade, aí vê o que mais ou menos diz respeito à política de igualdade racial. Isso, número 1. É um trabalho que vai ter que ser feito a cada momento. Infelizmente, quem são monitorados são vocês, né? Que aí, no caso, a gente está lá vendo a Palmares, a CEPIR, o que executou, o que não executou. Agora, o interessante seria que a gente conseguisse ter um refinamento no sistema de monitoramento do dado para saber, afinal de contas, como criar uma boa contabilidade para o que chegou ou não chegou na população negra de forma invisível por dentro dos orçamentos, né, do Ministério da Educação, da Saúde. Então, já me passou pela cabeça fazer esse monitoramento, às vezes, por problema-chave. Então, por exemplo, se eu fizer uma ação, vou monitorar política de combate à hanseníase, não quero criar estigma, mas é evidente que a população afrodescendente é mais afetada por hanseníase, tuberculose. Esses programas estão recebendo a atenção ou estão recebendo a atenção de políticas para pobres e negros, né? Então a gente poderia ter, não sei se vocês já estão pensando nisso, não sei se é algo que vocês aqui na equipe de vocês já estão pensando nisso, mas seria interessante, em algum momento, algum seminário, alguma rodada de conversas, ou algum momento para fazer uma reflexão mais detida sobre como monitorar o orçamento, de como sabermos, né? O Mário mesmo fez um trabalho, há uns 8 anos atrás, em que ele procurava fazer a contabilidade de quanto seria a igualdade racial. Então, a partir daquele exercício, talvez pudéssemos derivar para algo por dentro das linhas orçamentárias, de tal sorte a gente poder dizer lá para o ministro da Educação, olha, foi gasto tanto, mas a nossa avaliação é que só tanto por cento chegou, né? Porque dá para fazer essa conta, entendeu? Dá para fazer essa conta, não é tão complicada não, né? Mas ela não é uma conta trivial, ela não é tão complicada, mas é complicada, né? Então dá para fazer. Eu não sei se... Porque não dá para fazer tudo, é maluquice, um laboratório sozinho, acho que a CEPIR, acho que outras, a IPEA, poderiam também se lançar nessa tarefa, que não sou eu que estou inventando, acho que ela já foi mais ou menos discutida em outras oportunidades, mas era importante. Sobre a questão do crime de racismo, da injúria racial, acusa o golpe e nós estamos agora tentando aprimorar o sistema. Nós classificamos isso de categoria de causação, que seria pegar dos processos e entender como ele foi qualificado, que tipo de situação foi gerada para produzir aquele processo, inclusive sabendo diferenciar o que foi injúria racial, né? Mas é isso, acho que foi a primeira... É raro a gente conseguir dados qualitativos, quantitativos, mas para analisar qualitativamente o Poder Judiciário. E isso é uma variável central. Por quê? Porque a gente sabe que eles não querem ser monitorados. E a gente sabe, ao mesmo tempo, que existe ali muitas dificuldades, que são aqueles paradoxos. Votaram 10-0 a favor das ações afirmativas. Então não dá para dizer que aquilo ali seja um local, que aqueles, sabe, malvados ficam falando contra a gente. Mas, por outro lado, o problema não é os magistrados, né? O que os magistrados do Supremo... O problema é saber como é que está o sistema operando como um todo. No relatório das desigualdades, na época, nós fizemos a seguinte formulação. É como se estivéssemos vivendo 3 momentos no debate da Constituição. É o debate do que diz respeito à igualdade racial.
O momento 1, que é o da criminalização do caso de racismo. O 2 é o problema de como efetiva a legislação dos quilombolas, né? E o 3 é a legalidade das ações afirmativas. Essa já foi resolvida. Mas o problema da criminalização é que a gente sabe que tem divergências dentro do próprio movimento negro. Muita gente acha que não é o caminho. O próprio Joaquim Barbosa, quando em livros escritos, ele diz que não considera aquela medida uma medida muito legal, porque ela não é efetiva, é um problema de efetividade. E a gente vai ter que enfrentar esse debate também. Porque, de certo modo, o debate de fundo que está colocado ali é o seguinte, é que nós estamos achando que aquela medida que está na Constituição, de que o crime de racismo, ele é crime, etc., etc., ele é importante, tem que ser monitorado. Porque eu já vi vários companheiros, várias pessoas próximas, aliados, dizendo, não concordo, eu acho que isso criminaliza, a chave da criminalização não é uma boa chave, e é um debate. Uns vão achar que vale, outros vão achar que não vale, mas viver o debate, aprofundá-lo, seria importante por si só. Eu próprio acho que valeria a pena, em algum momento, a CEPIR propor um seminário sobre esse tema, da justiça, né? Eu acho que talvez até, como a gente passou para o plano das ações afirmativas, esse debate ficou menor, né? Então a gente deixou ele de lado. Mas ele não pode ser deixado de lado. Até porque eu não tenho dúvida de uma coisa. A população brasileira, negra, sabe da existência dessa lei. E a gente sabe também que no Brasil as pessoas têm um vínculo com o Estado que é um vínculo um tanto peculiar. Porque, por um lado, o Estado só serve para reprimir e para tirar impostos. Mas tem algumas leis que as pessoas têm uma certa noção que elas existem. Por exemplo, a legislação do salário mínimo, a legislação da consolidação das leis do trabalho, né? São legislações que, para a população negra, são importantes, né, Mário? Os estudos que a gente pega, as empregadas domésticas, elas não são protegidas por carteira assinada. Mais ou menos 65% das empregadas domésticas não têm carteira assinada no Brasil, mas elas sabem que existe uma legislação. Então, como é que a gente faz uma política de igualdade racial sem ser de igualdade racial? Eu acho que a legislação trabalhista, com todos os seus problemas, ela serve como uma espécie de protetor à cidadania das pessoas, porque ela sabe que ela não tem na hora, mas ela pode reivindicar aquilo depois. E talvez a legislação da criminalização do racismo possa ser lida nessa chave. Porque se ela acaba, talvez as pessoas se sintam mais vulneráveis, se sintam menos protegidas, se sintam mais expostas. Chute. Mas é um chute que não está de todo equivocado. É claro que vocês têm muita coisa para fazer. Eu vou dar aqui 1000 sugestões. Se uma for acatada, for encaminhada, eu vou ficar feliz da vida. Mas esse tema, em algum momento, fiquei interessado. A gente vai agora começar a produzir uma publicação que não sabemos se vai ser semestral, bimestral. Vai ter uma publicação com os dados dos juros. Nosso objetivo é dar mais regularidade à divulgação desses dados. E eu estou pensando em fazer algum agito ali no entorno dessa divulgação, que não é da minha área, né? Então, mas eu acho que valeria a pena, em algum momento, a gente refletir o conteúdo desse debate. Sabe, numa boa, se você diverge de mim, não tem problema, mas é importante a gente recuperar onde é que está o estado da arte desse debate, porque parece que ele ficou num ponto que a gente não está conseguindo muito bem definir, afinal de contas, é para lutar por aquilo, não é para lutar por aquilo, aquilo fica como uma coisa genérica, tudo bem que o juiz, na hora do vamos ver, diga que o cara não tem razão mesmo, que o réu ganhe, sim, não, talvez, eu acho que seria por aí também, que eu pensaria, Renato, e acho que, e como é uma coisa muito próxima a você, eu acho que talvez valesse a pena uma reflexão detida sobre esse assunto, né? E a mesma coisa, Vilma, né? Quanto tempo, né? Enfim, Vilma, essa questão de como conseguir produzir informações, que foi a mesma pergunta que a Mariana fez com a CNJ. Porque nós estamos com o tempo correndo. Tá, então tudo bem, vamos lá, para voltar para o tema principal. Acho que essa questão do CNJ, da questão das denúncias, isso aí eu acho que é uma questão que a Luísa, provavelmente vocês vão aqui refletir comumente, fica a sugestão, a necessidade de transformarmos essa seara em uma seara quantificável, né? E monitorável, coisa que hoje ela não é muito trabalhada. E sobre o sistema de indicadores, Mariana, concordo plenamente. Acho que a gente tem que elencar aquilo que deve ser, o que a gente gostaria de ter. Acho que por dentro do Estado vocês conseguiriam informações talvez mais interessantes, que um simples mortal que está no meio acadêmico vai conseguir, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade atroz de entrar no núcleo duro das políticas públicas. E o núcleo duro é Ministério da Fazenda, BNDES, Banco do Brasil,
né? Nós estamos agora fazendo uma pesquisa apoiada pelo BID, que é sobre acesso do empreendedor afro-brasileiro ao sistema de crédito. E a gente vai fazer uma pesquisa de campo para procurar fazer uma mensuração sobre a possibilidade de existência de discriminação para o crédito produtivo, né? E eu acho que são algumas áreas também que valeria a pena, talvez, a CEPIR, a Secretaria das Mulheres, pensar na produção de indicadores nesse núcleo também, entende? Poxa, eu estava vendo aqui no Jornal do Senado, acabou de ser publicado um plano de apoio ao agribusiness, né? 120 bilhões, puxa, grana, né? Quem dera a gente exportasse soja, né? Enfim, eu acho que a gente poderia produzir alguma sorte de monitoramento nesse plano, no sistema de indicadores, para a gente não ficar só naquele indicador que a gente perde, né? Que é o mercado de trabalho, saúde, tem que ter nesse campo. Mas seria bom que a gente pudesse se aproximar mais de determinadas searas, né? Essa relação, principalmente o BNDES, né? Que é um banco público e que parece que em alguns momentos é público, mas em outras horas, como lida com crédito, vira meio não tão público assim, porque tem o tal do sigilo do acesso à informação bancária. Então, eu fico imaginando que seria bom que a gente pudesse ter um ouvidor nas reuniões um ouvidor nas reuniões do Conselho de Política Monetária, né? Nas reuniões Não, tem que ter, gente. Cada vez que aumenta o juro, quem vai pagar 3 vezes por um liquidificador tendo comprado um é a diarista. Entendeu? Então parece que a coisa é meio genérica, meio abstrata. Nada abstrato. O cara aumentou lá um ponto na Selic, aquilo vai ter um efeito. O efeito agora sobre a caderneta de poupança, né? Porque bem ou mal a população foi economizando. Qual foi a população que tem ali o seu centavinho economizado? Tudo bem que a gente sabe que é o problema, tá? Mas é importante a gente começar a treinar o nosso olhar sobre o sistema. Como é importante, porque parece que o sistema também quer que a gente pense na cultura, pense ali naquelas coisas mais localizadas, com todo respeito à dimensão cultural, e a gente fica de lado, como diz Guerreiro Ramos, negro é povo. Aumentou a Selic, aumentou o juro, diminuiu o juro, reduziu o rendimento da caderneta de poupança, vai afetar. A população negra não está só nos quilombos, está nas áreas rurais também. Tem um plano o PRONAF. O PRONAF não tem que ser monitorado? As mulheres, então, as mulheres agricultoras, né, que também é uma outra área extremamente importante de ser monitorada, as políticas de reforma agrária. Eu não quero bagunçar o teu sistema de indicadores. Eu não quero azucrinar o seu sistema de indicadores. Eu quero apenas falar que esse sistema ele pode, talvez, porque vocês operem por dentro do governo, vocês possam começar a reivindicar, estar presente em áreas onde não se imagina que vocês devessem estar, como mulheres e como negros, né? Que é justamente nessas áreas onde as decisões que vão envolver grana para valer são tomadas, e que são tomadas como reuniões técnicas. E aí não dá mais para considerar como técnicas essas reuniões. Essas reuniões são políticas. Então tem uma economia política ali por detrás. E para que a gente possa participar com algum nível maior de força, é preciso treinar o olhar e as metodologias. E aí eu acho que isso é uma zona de ponta do que a gente tem que fazer para o futuro, sabe? Acho que a gente tem que começar a vislumbrar também. 20 anos, 30 anos, o que eu quero monitorar? Porque é assim que eu faço a democracia, assim que eu aprofundo a democracia, assim que eu produzo políticas públicas, né? E aí eu acho que a gente tem que começar desde já mesmo. Bom, só falar aqui rapidamente, eu queria reforçar esse ponto que o Paixão falou aqui no fim, que é de abrir as caixas pretas que regem por aí. Eu sei que a caixa preta é laranja e que eu acabei de cometer um ato falho terrível, mas a gente precisa vencer essa cultura que ainda existe no serviço público, que é uma cultura muito de sentar em cima de dados, porque o gestor público ele tem aquela coisa muito humana de não gostar quando sai uma manchete negativa sobre o seu programa, eventualmente a partir do uso dessas bases de dados, porque vem a cobrança e ninguém gosta de ser criticado ou de receber a crítica, mas é importante que isso seja aberto, né? Então, estava falando aqui, né? Estava lembrando do início ali, quando o Marcelo estava falando do Bolsa Família, né? E agora quando ele falou dos dados da Fazenda, né? São coisas impressionantes. A gente sabe que os beneficiários do Bolsa Família, mais de 70% deles são negros. Eu não conheço como é que é a composição racial de quem paga imposto de renda, mas eu tenho certeza que a maioria são brancos, até pelo conhecimento da própria estrutura social brasileira. Pois bem, vejam só, né? O Bolsa Família ele paga por criança, por mês, para uma família participante, R$ 32. Se a família tiver aí
no Brasil carinhoso, ela pode receber, se ela estiver cadastrada com renda zero, até uns R$70. Mas eu recebo pelo meu filho no desconto dependente do imposto de renda, e vou receber mesmo, na forma de restituição. Vai ser uma transferência monetária, não é nem não monetária, não é só um desconto. Eu recebo R$157 por mês. Quer dizer, são as mesmas crianças, mas elas são tratadas de uma forma totalmente diferente pelo Estado. Então, a gente tem condição de avançar disso. Agora, essa questão que a Mariana, né? Mariana levantou é muito interessante, porque é verdade que a gente tem vários níveis de monitoramento, de indicadores. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer um monitoramento da desigualdade racial mais ao largo, a gente precisa de um conjunto de indicadores mais restrito e escolhê-lo bem para que ele represente as várias dimensões do fenômeno sem cair naquelas tentações a lá IDH de tentar reduzir toda a complexidade do número em um número só, porque isso aí não é uma coisa muito útil. A primeira coisa que a gente faz com um indicador desse é desagregar para saber o que está acontecendo. Agora, a gente já teve experiências dessa, né? O Mário lembra que a gente fez lá aquele primeiro PPA da CEPIR, né? Onde a gente tinha proposto lá naquele momento inicial um conjunto que eram 5 ou 6 indicadores que eram bem emblemáticos da desigualdade racial em várias dimensões, e depois no final eles foram cortados porque a CEPIR tinha uma função de coordenação e não era finalística, né? Bom, coisas que acontecem. Agora a gente tem que descer no nível do detalhe, porque a gente também vai monitorando as políticas individualmente. Então a gente vai querer monitorar a saúde, é um outro conjunto de indicadores, dentro da saúde um tipo de ação específica, atenção básica, é outro conjunto de indicadores. Agora eu queria chamar mais atenção, mais uma vez, para uma coisa que eu falei, que é o seguinte: além dos indicadores todos que a gente tem, a gente precisa de mais estudos, porque o indicador ele cumpre a função do monitoramento. Mas a função do diagnóstico, que é da onde a gente pode tirar um desenho de política que vai ser efetivo, ela precisa ir muito além do indicador de monitoramento. Ela precisa de pesquisa mesmo em várias dimensões. Quer dizer, é a pesquisa que vai lá com um questionário específico, a gente vai arranjar um econometrista cabeção, né, e ele vai fazer todos os tratamentos das diferenças e vai conseguir isolar todos os impactos e nos dizer qual é o impacto específico de uma coisa para a gente poder fazer esse ajuste fino, ou seja, poder dizer melhor, olha, nós estamos vendo essas desigualdades aqui, mas qual é a política que vai conseguir resolver isso? E também começar a adotar, no âmbito das políticas públicas, a cultura de fazer pilotos com os famosos experimentos aleatorizados, que é uma coisa que a gente já está falho de fazer, está muito mal. Eles não servem para avaliar as políticas que estão em andamento, mas quando a gente pensa em uma inovação de política, a gente deve testá-las antes, ou seja, a gente tem que parar de fazer a política na base do voluntarismo e passar a fazer estudos, quer dizer, olha, tem uma proposta aqui, a gente junta, tem uma proposta de política aqui, uma proposta de política X, a proposta de política Y. Vamos fazer uns pilotos aí e vamos ver o que resolve melhor para a gente poder propor de uma forma mais informada, né, as mudanças que a gente que a gente acha que vão tornar essas políticas mais efetivas. E depois continuar fazendo, sempre que não pode deixar de fazer, o monitoramento por todo esse conjunto de indicadores nos diversos níveis de complexidade, né? Porque vocês falaram muitas coisas e eu me desorganizei demais. Primeiro, para dizer o seguinte, a gente está aqui na CEPIR hoje com essa tarefa, digamos assim, entre as várias coisas que a gente tem feito para estruturar o Ministério e para focar o Ministério na sua missão, de ter efetivamente um sistema de monitoramento, porque afinal de contas ela foi criada para isso e nunca conseguiu fazer isso direito. Então a gente tem trabalhado nisso. Quando você mete a mão para trabalhar nisso, Marcelo, a dificuldade, querido, é imensa, é imensa. E aí eu quero levantar uma coisa que é a seguinte: esses dados, existe uma forma da gente abordar a desigualdade racial que nos ajuda a ver determinados aspectos, mas que não toca mais diretamente nessa possibilidade de você efetivamente monitorar determinados impactos. Porque eu acho que, para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar mais os registros administrativos do que a gente tem usado no geral. Ok? Quer dizer, nesse trabalho que nós fazemos com os grandes
números, a gente consegue efetivamente identificar as grandes tendências, mas não consegue pegar, digamos assim, com a mão determinados aspectos. Então eu tenho o seguinte, quer dizer, nós vivemos no Brasil, se formos pegar só os 2 mandatos do presidente Lula, aquilo ali construiu um determinado patamar, digamos assim, para a sociedade brasileira, um patamar sobre o qual se assentam e se assentarão as políticas dessa gestão agora do governo Dilma Rousseff, não é? Então, e eu não consigo ainda enxergar isso. Eu não sei exatamente, mas as informações existem. Qual foi o impacto na população negra da política de valorização do salário mínimo? Eu não sei ainda, mas tenho uma informação disponível para saber exatamente, nesse processo de aumento da formalização da mão de obra no mercado de trabalho, o que isso significou para a população negra, homens e mulheres. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que ter uma forma de trabalhar com o dado que dê a dimensão do progresso que efetivamente a população negra teve. Ok? Ela teve um progresso nesses últimos anos. Mas nós ainda continuamos, digamos assim, com uma leitura, isso não lhe inclui necessariamente, né? Eu estou falando aqui um nós para cá. Nós continuamos com um tipo de leitura onde a gente enxerga mais a desigualdade que permaneceu ao longo do tempo do que propriamente os avanços que a população negra teve. Então, e como a gente não enxerga os avanços, você fica sem um repertório seguro para dizer, então, se essa desigualdade permanece, ela deve estar residindo aqui. Então, eu vou fazer a ação afirmativa dirigida ali para aquele ponto onde essa coisa não está funcionando. Quer dizer, tenho sentido muito mais a falta disso nesse processo que estamos aqui na CEPIR envolvidos de fazer esse programa de ações afirmativas, né? Então, só para exemplificar, a ONU Mulheres, desde o tempo de Unifem, tem uma publicação que se chama O Progresso das Mulheres no Brasil. E ela é extremamente interessante, porque consegue efetivamente fazer isso, mostrar que teve um progresso sem perder de vista que as desigualdades também permanecem, né? Então, nós estamos tratando as desigualdades raciais como se elas fossem as mesmas, desde que nós começamos a fazer esse tipo de trabalho, a partir do censo de 1980, e elas não são mais as mesmas, elas não podem ser as mesmas. Então, isso que eu acho que a gente tem aqui, enquanto CEPIR, como desafio maior, é exatamente esse, de você saber... eu teria, tipo assim, é como se eu fosse estabelecer 2 momentos de instante zero, 2 instantes zero, né? Aquele que antecede, aquele até o início do primeiro mandato de Lula, o final do segundo mandato dele, que seria um outro instante zero, até porque as políticas de promoção da igualdade racial de 2010 em diante, elas estão sendo feitas dentro de um outro marco legislativo e uma série de outras coisas que a gente tem que ser capaz de capturar. Estou dizendo isso para dizer, eu acho que a gente vai ter que fazer realmente... de tudo isso que você propôs, Marcelo, eu vou ficar com uma coisa, e você disse que ia ficar feliz com uma, né? Uma coisa que é a gente realmente pegar aí um grupo de pessoas e dar uma mergulhada nisso, entendeu? Dar uma mergulhada nisso. A gente está, nesse momento, com uma consultoria, trabalhando com essa coisa do sistema de monitoramento, etc., que pode ser um ponto de partida, pelo menos, para aquilo que a gente efetivamente está querendo. Mas eu acho que nós estamos, efetivamente, perdendo de vista o que já avançamos, né? Perdendo isso de vista. E, portanto, não estamos conseguindo saber exatamente de onde vem essa desigualdade racial que permanece com essa resiliência tão grande. Obrigado. A colega lá,
atrás. Olá, professor Marcelo. Sempre é bom reencontrá-lo desde a UERJ, UFRJ, UFSC e agora IPEA. Né? Minha preocupação é metodológica, Marcelo, que é o seguinte. Você falou que realmente a gente precisa se debruçar mais sobre as metodologias ou talvez até construí-las, né? No sentido de trabalhar mais esses dados que todos nós, estudiosos, né, nos debruçamos ao longo dos anos, sempre, como disse a própria ministra, né, apontando as desigualdades raciais, de gênero, né, e também sociais, mas também buscando esse ponto aí de equilíbrio que eu sempre coloco, é o desafio dessa busca pela igualdade, né, pela igualdade racial, digamos assim. Então, nessa construção metodológica, me preocupam dois pontos, tá? E são duas perguntas diretas para ti. A primeira, como desconstruir um pouco a visão de dentro para fora com relação à análise dos dados, quando muitas vezes alguns estatísticos, enfim, até colegas economistas, né, não conseguem traduzir esses dados e simplificam, né, sempre indicando justamente esse ponto das desigualdades, mas sempre dizendo assim, não, houve um avanço, porque os pontos percentuais são mínimos. Né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse mito, né? Como desmistificar essa construção economicista, eu acho que eu posso dizer assim, sobre a análise desses dados. Tá? O segundo é com relação ao diálogo entre as instituições na construção dessa metodologia, ou de algumas metodologias, se você tem alguma proposta. Por exemplo, eu sei que um outro boletim teu, agora não me lembro se foi... Não, acho que foi nesse, 2008, 2011, você fala sobre evasão e repetência. Né? Então, é o cruzamento dos dados. Por exemplo, censo escolar, censo de matrícula, onde você percebe que tem o programa Bolsa Família, associado ao número de alunos matriculados. E quando a gente vai observar esses dados, percebe-se que ali naquela faixa de 15 a 16 anos, realmente há um distanciamento enorme. E desde 2008 isso está aumentando, ou seja, o número de alunos matriculados pelo Bolsa Família, né, naquela série de 9 anos, né, no novo modelo de 9 anos, lá na educação, ele está diminuindo ali o percentual. Né? É mínimo, né? A gente só escuta dizer assim, é mínimo, é pouco. Mas me preocupa a questão da evasão. Será que esses alunos não estão se evadindo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da evasão nessa análise desses dados. Obrigada. Obrigado. E agora, Graça. Olá, meu nome é Maria das Graças, sou de Brasília, do Movimento Social Negro. Eu tenho uma angústia, e eu coloco o seguinte, eu venho ainda da militância de onde a gente não tinha dados, né, nem indicadores para comprovar a denúncia que a gente fazia. Hoje nós temos dados oficiais, trabalhado em todo sentido, e você demonstrou isso. Mas eu vou colocar 2 fatos que aconteceram aqui em Brasília, uma provocada pelo Dr. Humberto Adame, no caso de discriminação no mercado de trabalho, onde se provocou o Ministério Público do Trabalho e terminou em ação civil pública, que chegou no tribunal. Né? Foi bem divulgado e tudo. No julgamento, perdeu-se todas as ações, e uma da argumentação que o juiz colocava era que estatística, para ele, não valia nada. Então, nenhum dados que se comprovava, que se levantou, todos esses dados trabalhados, no judiciário, eles não aceitavam. Um outro fato, que é essa questão também das ações do racismo que você apresenta como estatística. Um fato concreto também em Brasília, que foi um caso de uma senhora dentro do ônibus, que um rapaz jovem cuspiu e falou, sua negra, safada. Disso daí foi parar na delegacia, fomos chamados para lá também, a gente chegou no gabinete, na sala do delegado e ficamos lá na argumentação. É crime de racismo.
E ele pega diversos livros de Constituição e etc., etc., e fala, não, não é crime de racismo. Isso é uma injúria racial. Porque nós entendemos que crime de racismo é quando se dirige ao grupo e não ao indivíduo. Então, são fatos. Outro dia aconteceu de novo e a delegacia também usou esse mesmo argumento. Então, quando se pega esses dados enquanto ações de racismo, a gente não tem ações de racismo. Você encontra enquanto racismo, colocado enquanto a Lei 7.716 ou quanto o artigo 140 do Código Penal. Tá? Eu estive outro dia também numa reunião da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade da OAB e colocamos esse debate lá dentro, colocando o seguinte: que momento que esse operador de direito vai levantar essa questão? A partir do momento que está havendo uma discussão da alteração do Código Penal. Além do que, nós também não temos advogados preparados para entender isso. E essas ações, para chegar no judiciário, têm que passar pela delegacia no registro, na OAB. Então, nós temos todas as dificuldades, né, para se encaminhar essas ações. Então, por isso, muitas vezes, você tem poucas ações chegando no judiciário e pouquíssimas sendo finalizadas. Colocamos lá na OAB também esse debate. O advogado, ele quer dinheiro, honorários. Como é que a gente levantaria esse debate também? Hoje, muitos negros sabem que existe uma lei, mas ele precisa ser encaminhado e orientado por um advogado, porque, senão, na delegacia nem registra a queixa. Nem registra. Foi esse caso lá, o agente não queria registrar a queixa. Não chega nem no delegado, o agente, não vou registrar. Então, eu acho que é um debate, sim, que o movimento tem que estar, e as instituições que estão aí hoje, né, precisam estar atento a essa provocação do judiciário em todas as suas instituições. Ministério Público, delegacia, magistério, juízes e tudo. E a questão, só um outro pontinho, que é o que a gente sempre esquece, que é a discussão do econômico. Agora Fernanda, agora na Secretaria Nacional de Juventude. Tá. E a gente conhece muito rápido também sobre a importância dos indicadores que vocês estão trazendo para quebrar a invisibilidade dos sujeitos para as políticas públicas, né? Então, se do que vocês têm olhado, um comentário, se possível, ou uma proposta da próxima roda de conversa, uma das próximas, Mário, sobre a questão da juventude negra, né? Dos dados que vocês têm encontrado, a gente, ao conversar com uma série de interlocutores, parceiros governamentais, tentando construir agendas para a juventude negra nesse momento, a gente percebe que, mesmo nos ministérios em que há dados muito importantes, a questão geracional e mesmo a desagregação por raça nem sempre está presente, né? Então, se puder contar de alguma coisa que vocês têm visto, ou a gente combinar essa conversa para adiante, acho que seria muito importante. E também saber, não sei se com relação ao IPEA, se vocês, nessa linha de procurar o momento do segundo salto, do monitoramento, se você tem algum bom exemplo já de alguma coisa que está acontecendo, de incorporação desses dados e do monitoramento transformador, impactante, de fato, que a gente possa aí conhecer mais de perto. Obrigada. Obrigado. Bom, muito obrigada. Eu sou Antonella, da Unicef. Eu também queria parabenizar o painel aqui, muito interessante. E queria, digamos, vincular a minha pergunta à pergunta da colega, perguntando, digamos, como vão utilizar este estudo. Este estudo, digamos, tem um valor realmente incrível, mas, ao mesmo tempo, precisamos de informação ainda mais desagregada, a vezes, para realmente lograr que os gestores municipais possam fazer ações concretas. As boas práticas seguramente existem,
E às vezes as boas práticas também existem porque tem dados e tem políticas públicas que são digamos, que tem um plano de monitoramento com objetivos específicos, não? Para ser uma boa prática tem que ser, digamos, evaluado de maneira objetiva com base a dados, senão não pode ser boa prática, não? Então, nós precisamos também mobilizar os gestores municipais para que eles possam utilizar isso para ser mais efetivos e objetivos também para apresentar os êxitos, as boas práticas. As boas práticas, às vezes, são muita descrição. Então, nós temos que, eu acho que ainda mais, ser muito mais objetivos quando falamos de boas práticas. E os dados podem realmente apresentar a evidência para dizer quando existe uma boa prática. Porque muitas vezes é um tema político, que uno diz é uma boa prática, mas os dados podem apresentar essa evidência. E, infelizmente, às vezes, esses dados podem também ser um peligro para os gestores. Por isso, muitas vezes, os dados também podem ser, por um lado, pode ser muito positivo, porque pode evidenciar uma boa prática, mas, por outro lado, pode ser muito perigoso. Então, como vamos fazer com este dilema? Quando existe, e os gestores sabem muito bem isso, porque os dados, às vezes, uno pode fazer uma interpretação, mas muitas vezes os dados são muito claros e falam eles mesmos, não? Ok. E por último aqui, Maraísa, rapidamente aqui. Boa tarde, boa noite já, né? É mais não é um desabafo não, mas é quase. Eu queria dizer que toda vez que eu vejo hoje, né, a apresentação dos dados, o primeiro sinal, o primeiro lá vem, né, assim, é uma coisa de impotência, né? Queria dizer que me falta, assim, isso que tem sido trazido aqui, os avanços, né, as boas práticas, para que elas possam ser replicadas, né? Porque, ao pensar uma agenda de juventude negra, uma política nacional de saúde, e a gente mesmo constata, foi dito aí na mesa, as coisas estão acontecendo, né? Enquanto alguém que está dentro do poder público trabalhando com isso, você olha os dados, você tem que vamos lá. Mas quando você vai para a rua, você percebe, né, diferente. E outra coisa é estar aqui em Brasília, outra coisa é estar lá no município, né? Tem que a gente consegue sentir no dia a dia, no cotidiano, isso muito mais as mudanças, né? E como isso acaba funcionando muitas vezes para que a gente também banalize o dado, né? Nesse olho, lá vem mais um, né? Acho também, indo na esteira do que a Fernanda Papa está trazendo, da juventude negra, uma questão que está sempre presente para a sociedade civil e para o governo, acho que a gente precisa encará-la, que é a palavrinha genocídio, né? O que é que a gente faz com ela, né? Diante de todas essas, a gente está dizendo que tem uma situação que é gravíssima, né? Tem avanços, mas no cômputo das coisas, como é que a gente... acho que a gente tem uma convenção que trata da prevenção e repressão do genocídio, e quando a gente olha lá aquelas 3, 4 linhas que dizem o que caracteriza, que é qualquer uma delas, a gente tem, né, dados que, e se a gente sentar e montar um grupo, a gente vai provar que está acontecendo, né? Ou então a gente está mentindo, está brincando com os dados, não é? Então, acho que é uma discussão para a gente fazer enquanto governo mesmo, e aproveitando o que Fernanda está trazendo em relação à juventude negra, principalmente. Obrigado. Por enquanto é isso. Obrigado. Bom, antes de passar a palavra aqui para os nossos dois debatedores, né, expositor e debatedor, eu queria registrar perguntas que chegaram via internet, que infelizmente, vou pedir desculpas, a desorganização da primeira jornada, nós não tivemos organização suficiente para conseguir passar essas perguntas ao vivo. Nós vamos repassar para os debatedores, mas eu já queria registrar aqui a pergunta de Joyce, de São Paulo,
Maria Lúcia, de São Paulo, 2 intervenções. Pedro Aguirre, da Escola de Governo de São Paulo também. E Cláudia Lira. Saibam que as perguntas vão ser repassadas e, na medida do possível, os intervenientes vão respondê-las rapidamente. Ok? Muito obrigado. Queria, então, passar a palavra para o professor Marcelo, em seguida para o Rafael. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela tarde agradável, né, de debate platônico, aquele nosso banquete platônico aqui da tarde brasiliense. Bom, a Luísa ela coloca uma questão em especial que diz respeito à dimensão do progresso dos dados, né? E talvez eu, pelo fato de ter escolhido um determinado caminho para fazer a minha apresentação, tenha deixado de lado outros aspectos que, em outros estudos, pelo menos, eu venho procurando também chamar a atenção. E que, de fato, o período, pelo menos se medirmos em termos de desigualdade de rendimentos, ocorreu um movimento de redução das desigualdades raciais no Brasil que não foi pequeno. Caiu a taxa de pobreza da população negra num percentual ou numa proporção maior do que caiu para a população branca. Não é o caso de ocultar esse fato. Mesmo em relação àquilo que o Rafael falou, que está certo, né, no seu conteúdo, mas vale destacar algum aumento um pouquinho na margem de anos de estudos da população negra em relação à população branca, dependendo de qual é o intervalo lá de tempo que eu analiso. Então não é um período de quedas ou de derrotas ou de abertura de assimetrias. Agora, o fato é que talvez até por isso seja a gente também tem que começar a procurar vislumbrar novos campos de estudos, porque a gente sabe que como a desigualdade ela é muito grande e ela forma toda uma ideologia que a naturaliza, então é preciso combater esse tipo de ideologia com boas armas, com bons instrumentos de análise, né? Porque sociedade é essa, né? A mesma classe média que não paga que não concede carteira assinada às empregadas domésticas, porque 65% não tem carteira assinada, é ela que vai chegar no espaço público falar contra a ação afirmativa, porque é contra os direitos da classe trabalhadora, do universalismo. Quer dizer, então é a cultura da desigualdade que vai montando, né, aquilo que o Rafael exemplificou, do imposto de renda, né? Olha, se você der R$30 por criança do Bolsa Família, vai viciar os pobres. Mas as classes médias podem botar na conta do imposto de renda todo o seu gasto com plano de saúde, é considerado tranquilo, numa boa. Isso é... Poxa, você vai questionar isso, cara? E quer dizer, então é a tal da cultura da desigualdade que ela vai se entranhando pelos poros e que ela vai adequando o nosso olhar, vai modulando o nosso olhar às várias realidades, transformando a aberração em normal e aquilo que deveria ser o mais absolutamente normal na aberração. Então, essas questões é que eu acho que são importantes serem mencionadas, da necessidade de termos bons indicadores e bons estudos, concordo plenamente aqui com o que o Rafael falou, mas também jamais deixar de lado o fato de que não estamos soltos no tempo e no espaço e que provavelmente movimentos que ocorram no cenário econômico e institucional do país como um todo vão incidir também sobre desigualdade de gênero, sobre desigualdades raciais. As desigualdades de gênero caíram até mais intensivamente que as desigualdades raciais. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que isso ocorreu porque a diferença de salário de homens e mulheres caiu mais do que a desigualdade de rendimento de negros e brancos. Eu falo isso porque a forma de inserção das mulheres no interior do mercado de trabalho, ela mudou. Porque o que acontece com a população negra? Diminui a renda, a desigualdade de renda em relação à população branca. Mas não muda fundamentalmente a maneira como eu chego no mercado de trabalho. Eu continuo nos mesmos setores de atividade, com as mesmas categorias, nos mesmos grupamentos ocupacionais. Então, a empregada doméstica passou a ganhar mais, o médico passou a ganhar menos. Então, a desigualdade, o gap diminuiu. Mas ainda assim, eu prefiro continuar sendo médico, pelo conjunto de valores que está atribuído, prestígio ocupacional, etc, etc, etc. Então, quais são os próximos passos que nós vamos ter que dar? Nós vamos ter que dar os próximos passos no que diz respeito, para além da questão da redução das desigualdades, porque o ambiente institucional do país mudou, tem um problema de natureza que é político-cultural, sei lá como é que eu classifico esse troço, mas que vai ter que ser enfrentado. Quer dizer, não adianta, porque enquanto não mudar, tudo bem, cair de 25% para 20% o número de mulheres negras, de novo, dando o exemplo do emprego doméstico. Mas
fundamentalmente, 1 em cada 5. Os homens na construção civil, né, que também ocupam, os homens negros, que ocupam a maioria daquelas posições. Então, eu acho que é isso. Eu concordo que a gente tem que fazer uma boa análise daqueles indicadores que permitem que as desigualdades raciais caiam. Uma política de promoção da igualdade racial tem que levar em consideração esses indicadores. A população negra, agora está fugindo aqui, mas se não me engano, o Rafael vai me corrigir se eu falando besteira, vai ali no entorno de 25% daqueles que ganham salário mínimo. Né? Cravadinho ali, ganha um salário mínimo. E é evidente que uma política de valorização do salário mínimo, se considerar também os múltiplos de mínimo, meio salário mínimo, que é influenciado, se aumenta, se houve uma política de valorização do salário mínimo, isso afetou as condições de vida da população negra, e eu acho que esse tema é um afrotema. Né? Assim como o SUS é um afrotema, assim como a escola pública é um afrotema, assim como o tema da população rural que não tem acesso à terra do ponto de vista formal é um afrotema. Tem vários temas que a gente pode analisar e procurar entender os efeitos que poderiam ocorrer para o grupo, para a população negra e para as desigualdades, se aquele campo mais geral modificar modificar o sentido do indicador. Agora, não significa supor que apenas isso baste. Por quê? Porque nós temos que enfrentar também os efeitos líquidos, né, do significado do racismo. E isso não vai poder ser enfrentado apenas na generalidade. Seria como se o cara tivesse sofrendo um problema, uma doença de pele, e aí você dá um genérico para o cara. Um genérico, mas é o remédio para quê? É o remédio para tudo, ele cura tudo. Aí, pô, mas eu estou com um problema aqui. Não, mas ele cura tudo e está curado. Não, não dá para curar tudo, não está curado. Tem que enfrentar o problema nele mesmo. E isso envolve a complementação de medidas e de políticas, né? E acho que esse é o sentido, que mais ou menos a gente converge em termos do que deveríamos estar fazendo hoje em termos de gênero, raça, ou mesmo juventude, Fernando. Acho que também acaba se complementando. Né? Tentando ser breve também em relação a outras questões que me foram mencionadas aqui, no que diz respeito às metodologias, a mistificação e o economicismo dos dados, concordo plenamente. Não acho que a gente possa jogar os dados aqui e achar que os dados falam tudo por si mesmos. Como disse aqui o Rafael, acho que a gente tem que produzir instrumentais analíticos para podermos entender os dados. Em si mesmo, jogar números aqui no quadro pode até ser bom, ilustrativo, mas não é só maçante. Eu acho que é um equívoco do ponto de vista da conceitual. E nós hoje podemos ir muito além. Né? E o diálogo, aí sobre a questão de evasão e repetência, pasmem, nós temos ótimos indicadores no sistema educacional hoje no Brasil. A PNAD bem ou mal, os dados do SAEB, demoram para ser divulgados e tal, mas são. Mas, infelizmente, nós não temos bons dados para repetência. Né? Na verdade, nós mensuramos evasão e repetência como reflexo pela distorção e idade série. Né? Porque o censo escolar, que seria o melhor instrumento que teríamos, não nos dá essa resposta, e a PNAD não cabe. Né? Não, o censo escolar ele não dá resposta sobre a variável cor. Né? Porque por causa do subregistro, não é que ele não dê a resposta, ele sempre deu, mas ele não consegue nos levar às desigualdades raciais ali. É um problema realmente das matrizes, lá das bases que nós usamos. 2 fatos ocorridos aqui em Brasília, e hoje a colega, a Graça, a companheira, fala ali que não tinham dados, agora tem, mas fala do que o juiz falou sobre das ações civis públicas. Eu sou mais otimista em relação à questão dos dados ali, porque os dados permitiram os empresários, permitiram com que o movimento pudesse botar os empresários na parede. Que o juiz tenha dito que o dado não valia, ele que teve que dizer. Ele teve que contrariar, não foi o movimento negro, ele teve que contrariar todo um desenvolvimento acadêmico dos últimos 100 anos em todo o mundo, que se utiliza indicadores sociais para se analisar a realidade. Quem demonstra níveis de desconhecimento, um juiz que não conhece as coisas do mundo, poxa, é fraquinho, né? Que não sabe, né? que não consegue entender o elementar, que é assim que se faz ciências sociais, com algum nível de empiria. Nossa, ele não sabe, poxa, caramba, que legal, cara. Então, eu não sei, eu acho que nesse caso não foram os dados que foram comprometidos, não. Esse juiz colocou seu nome nos anais da história e mostrou, né, o seu nível de preparo para enfrentar da dificuldade. Agora, que nós temos um instrumento em mãos que é forte, imagina, né? E a mesma coisa diz respeito à questão da injúria racial, da tipificação do crime de racismo. Se nós não botarmos esses caras para responder o que está acontecendo, vai ficar assim por todo sempre.
Tem que botar esses caras para responder. Olha, a pesquisa lá do laboratório da UFRJ está dizendo que os réus ganham sempre. É verdade que você, quando chega aqui, alguém aqui, porque aqueles casos são casos de discriminação. Tudo bem, malgrado ali o que eu já respondi ao Renato, a gente está tentando melhorar a separação de injúria, de racismo, etc. Mas para fins práticos, o que acontece é que mesmo a injúria, digamos que todos os casos sejam só de injúria, ainda assim, o injuriado está perdendo, né? E aí eu acho que o injuriado, mesmo que seja tipificado de uma forma que é equivocada, ele tem o direito de ter uma resposta. E se os juízes estão o tempo todo dizendo não, agora daqui para diante eles vão ter que ter um pouco mais de prudência, porque a gente está olhando. E se o número de casos começar a cair, vou continuar olhando. Vamos começar a desenvolver metodologias e ferramentas para ficar que nem carrapato na cola desses caras? Porque isso vai nos permitir o tal empoderamento. A gente não pode mais ficar no espaço público, que pena, que pena. É também falar que pena, porque às vezes as coisas são realmente para ferrar, né? Mas é uma questão de natureza política. E desenvolver essas ferramentas, desenvolver essas metodologias é muito importante. É porque não dá para ir a cada delegacia, foi a Vilma que falou aquilo, não dá para ir a cada delegacia, porque é praticamente impossível. Mas não precisávamos não, porque esses dados eles já fazem parte dos indicadores das secretarias de segurança pública. No Rio de Janeiro, nós não temos acesso aos casos de racismo que vão para a delegacia, porque os dados não são divulgados. A mesma coisa vale para São Paulo, onde existem um órgão lá, que eu esqueci o nome, que manipula os dados estatísticos. Então, qual é o problema? É uma questão de uma agenda de cidadania radical, republicanismo radical. Esses dados não vos pertencem, pertencem à sociedade. Esse dado não pertence a não é um dado, não é minha conta bancária que você quer acessar, minha conta na internet. Esse dado é um dado de natureza pública. E por que ele não está sendo divulgado? Por quê? Por quê? Por quê? Esse porquê vai continuar durando por todo sempre, entendeu? E isso, para a gente poder pegar mesmo no pé, tem que ter realmente uma melhor forma de monitoramento, né? E aí eu já te respondi, Fernando, acho que a juventude entra ali no bojo da necessidade, né, junto com as políticas, claro que tem que fazer esses recortes etários, não há problema nenhum. Para concluir aqui, eu tenho as perguntas da Antonella e da Maraísa, né? E que fala, que eu acho que em algum momento eu entendi uma pergunta que caminhava no mesmo plano, que foi sobre a questão de como usar os dados para superar a impotência. Porque eu acho que a pior forma que nós teríamos para usar esses dados seria para reforçar estereótipos, que é uma possibilidade. Os negros têm maior taxa de analfabetismo, não gostam de estudar mesmo, mas também vão menos ao sistema de saúde. Também eles também, eles se curam lá com o curandeiro mesmo, aí tudo sabe? Então não é isso que está em jogo. Eu acho que está em jogo é uma tentativa de usar os dados para a política pública, e aí a única coisa, Antonella, para um professor, talvez eu esteja começando a ficar mais modesto com as minhas pretensões. Eu posso fazer a crítica social. Eu posso trazer dados, trazer informações para a sociedade. Eu, como um professor, não vou poder fazer a política. A política vai ter que ser o Estado, vai ter que ser outros atores. Mas eu concordo com você que tem que ter metodologias para levar esse dado além. Para ele não ficar preso, para ele não, de novo, não reforçar os estereótipos. E eu acho que, em alguma medida, é também por isso que começou o nosso ciclo de debate, justamente por esse tema. Para a gente poder já ver quais são as zonas de fronteira. Eu acho que nós estamos hoje, no que diz respeito à geração de indicadores sociais, vislumbrando um novo momento nesse tipo de estudo. Não estamos mais apenas tirando fotografias da estrutura social brasileira, num objetivo de dialogar contra aqueles que analisam a sociedade brasileira apenas sob o olhar da classe. Estamos procurando também usar os dados para monitorar as políticas, compreendermos os avanços que são derivados por razões externas, que são geradas pelo ambiente econômico, institucional, e acho que a gente vai ter que ter um outro ponto um pouco mais adiante, que vai ser monitorar aqueles chamados núcleos duros, né? Onde eu consigo localizar esses núcleos duros fundamentalmente na parte econômica, né? Os bilhões que vão para lá, os bilhões que vão para cá, a gente fica vendo aquilo como se fossem os aviões passando sobre nossas cabeças, e seria bom que algum dia eles caísse o avião, né? Enfim, bom, uma analogia um pouco razoável, né? Mas vá lá.
E também acho que nesse campo da segurança pública, acesso à justiça, todos esses campos também formam núcleos duros e que são necessários esforços no sentido de uma melhor compreensão sobre o que se passa por ali. Então, acho que a gente tem um longo trabalho pela frente, né? Enfim, e isso é bom. É ruim porque o longo trabalho pela frente significa o tanto que temos que transformar a sociedade brasileira. Então, pode ser que a gente só possa ter utopias mesmo para o nosso filho, para o nosso neto, mas, por outro lado, é bom porque temos muito trabalho pela frente e essa oportunidade de estar dialogando aqui com vocês e inaugurar, viu, Rafael? Fizemos aqui a aula inaugural do ciclo de debate que a CEPIR está organizando, só pode me encher de orgulho, né, e saber da responsabilidade do trabalho que venho realizando, né? Bom que a gente tenha conseguido dar passos, apesar de muitas vezes considerarmos que estamos dando passo de formiguinhas quando deveríamos dar passos de elefante, né? Assim, a antiga brincadeira de criança. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado e espero que a gente consiga, desses seminários, traçar novos caminhos e roteiros para essa causa aí que, enfim, está pululando no Brasil desde a chegada das naus portuguesas às costas brasileiras. Bom, só para ser breve aqui também, aqui pelo adiantado da hora, eu começar comentando brevemente aí a fala da ministra, e é verdade, eu acho que talvez uma das razões que a gente tenha esse foco todo em desigualdade é uma consequência do próprio sucesso. Hoje em dia a gente pode ver desigualdades que a gente não podia ver antes, né, e que a gente nem sabe como elas evoluíram direito por conta da falta da informação do passado. A gente só pode supor que se hoje em algumas dimensões a desigualdade é tão grande assim, provavelmente no passado era muito maior. Ou seja, existem avanços, né? Pode ficar uma sugestão, já que o Marcelo deu tantas sugestões para a CEPIR, né? Ele podia, no próximo relatório dele, que é o relatório das desigualdades, ele podia fazer um encarte assim, relatório dos avanços. Talvez seja um encarte bem pequenininho, né? Mas vale o esforço. Queria também, uma coisa provocadora aqui que pode ficar aí para as próximas rodas, é que é verdade que houve avanços nos últimos anos. O Marcelo lembrou bem aí, ele deu o exemplo que eu fico impressionado, porque ele usa os meus exemplos, ele nem sabe disso. Mas a taxa de pobreza dos negros caiu muito, a renda subiu, né? A gente sabe que houve uma série de coisas, mas eu arriscaria dizer que quase nada disso é por causa das políticas diretamente dedicadas à igualdade racial. A maior parte disso veio por conta dos efeitos da política social universal e pelo fato de que, por ser voltada à população, sempre que a gente melhora as condições de vida do andar de baixo da população, a gente melhora o da população negra também, o que, como disse o Marcelo muito bem, não quer dizer que a gente vai esquecer toda a esfera de luta aí, porque o racismo no Brasil pode não ser o único determinante dessas desigualdades raciais que nós estamos observando, mas com certeza ele é um deles, e eu garanto para vocês, você pode pegar qualquer estudo, você vai controlando, sempre sobra alguma coisa que não vai ser explicada por outra coisa, senão o pertencimento racial das pessoas. Quer dizer, mesmo quando você vai tirando por resíduo, né, você sempre chega lá. Quanto à questão de exemplos do monitoramento do segundo passo, quer dizer, quando que você tem estudos em maior profundidade, reflexões em mais profundidade, que vão além dos indicadores e que conseguem influenciar, dar o rumo de uma política, né, eu acho que não tem exemplo melhor do que a adoção recente do Brasil Carinhoso, tá certo? Poucas pessoas perceberam, mas o Brasil Carinhoso, que foi o programa recentemente anunciado, ele muda completamente a lógica do desenho do benefício do Bolsa Família. Ele vai aumentar brutalmente a efetividade do programa. E no ano que vem, quando sair a PNAD de 2012 e a gente comparar com a PNAD de 2011, a gente vai ver que a taxa de pobreza infantil no Brasil vai ter caído uma barbaridade em um ano só. Vai ser uma coisa impressionante. Por quê? Porque nós conseguimos mostrar, tá certo? Por uma série de estudos que o IPEA fez, etc., e o próprio pessoal da secretaria que administra o Bolsa Família, que o desenho do Bolsa Família era extremamente inefetivo do ponto de vista, né, do combate à pobreza. Então a gente mostrou lá que, olha, tem 3 fatores aqui que afetam a efetividade do programa. É focalização, cobertura e valor transferido. Em focalização e cobertura nós estamos muito bem. Em valor transferido nós estamos muito mal. Por quê? Porque a gente tinha um desenho de benefício que simplesmente
desconsiderava o grau de pobreza das famílias, a intensidade da pobreza das famílias. Debate, né, do gestor público com as pessoas que faziam os estudos sobre o Bolsa Família levou a uma decisão política que levou em consideração isso e que foi acertada no sentido de fazer o programa se redirecionar para ganhar efetividade no combate à pobreza extrema, né? Outro exemplo, né, de política onde você teve estudos muito mais aprofundados e que foram além de simples... é a política de cota na universidade. Então, hoje em dia, quem quiser fazer o argumento de que vai reduzir a qualidade do ensino, que os meninos não vão acompanhar, que eles vão ter nota pior, etc., está falando no vazio, porque todas as evidências, todos os estudos que foram feitos mostram que isso não ocorreu. Então, isso já virou um não debate, não tem o que discutir, né? Quer dizer, se alguém vem com essa argumentação, sinto muito, está na frente de uma pessoa ignorante. Esse é o ponto. Finalmente, sobre o problema da informação municipal que foi levantado aí, a gente tem mesmo uma carência de fontes regulares de pesquisa que levantem informações municipais. Então, a gente sabe, não dá PNAD, não dá PME, não dá POF, tem o censo de 10 em 10 anos, o censo não é lá essa maravilha, porque é um levantamento, uma operação de guerra, né, essas coisas todas. Mas o fato é que isso volta ao ponto que eu tinha feito inicialmente. Na verdade, quando a gente olha para os sistemas de informação que a gente tem hoje, no governo federal, por exemplo, na esfera da saúde, na educação e mesmo na assistência social, a gente vai ver que o grande produtor dessas informações é o município. É o município. Então, o que falta não é propriamente a informação a nível municipal. O que falta a nível municipal é a capacidade de fazer sentido das informações. Cada vez mais a gente vive num mundo de informação onde cada vez mais a gente tem uma porção de gente que sabe trabalhar com base de dados. Mas o que está se tornando cada vez mais raro são as pessoas que conseguem trabalhar com a base de dados e fazer sentido daquela informação que elas estão tirando. E mais, fazer sentido daquela informação e possibilitar o uso dela para o planejamento e para a política pública. Então, essa é uma coisa que falta muito ainda no nível municipal. Tá certo? E falta também no nível do governo federal, e é uma coisa que tem afetado esse melhor direcionamento das políticas a partir da tomada de decisões. Convidar vocês para o próximo, que deve ser no dia 26 de julho, o próximo, o número 2 do Roda de Conversa, que vai versar sobre o protagonismo da mulher negra no Brasil de hoje. E assim eu encerro aqui, agradecendo também a presença de todos. Muito obrigado e até a próxima.